viu alguma coisa sobre compactação. A gente vai entender mais um pouco sobre esse fenômeno hoje. E aí, roteiro da aula. Os fatores que afetam a compactação, a estrutura dos solos compactados, comportamento dos solos compactados, especificações da compactação e compactação no campo, que são aspectos mais práticos sobre isso, tá? Agora, passando para os fatores que vão afetar a compactação do solo. Um fator que vai afetar o comportamento do solo durante sua compactação é o tipo de solo. Olha só, se a gente fosse plotar curvas de compactação em vários solos diferentes, dependendo do tipo de solo. Então, tem aqui, ó, pedregulho bem graduado. Aqui, ó, é uma curva que está aqui. Você vê que ele chega numa massa específica com um valor bem alto, ó, para uma umidade aqui entre 5% e 6%, 7%, né? Solo arenoso, laterítico. Os solos lateríticos são solos que vão ter uma camada ferruginosa neles. Os solos lateríticos, eles têm essa característica de ter essa curva mais acentuada, mais pontuda, né? De ter esse ramo seco, assim, mais reto, mais pontudo, né? Não ser uma curva tão sinuosa, assim, mais suave, né? Curva C, areia siltosa. E à medida que o solo ele vai tendo mais argila, a massa específica dele vai decrescendo e a umidade ótima dele vai aumentando. E à medida que ele vai tendo mais areia e pedregulho, a massa específica seca máxima dele é maior, né? E a umidade para atingi-la é menor. Existem 4 tipos em gerais de curva. A mais comum é essa curva em forma de sino. Existe essa outra curva aqui, ó, de compactação, que fica nesse formato. Um pico e meio, ou tem solos que tem a curva de compactação assim, ó. Geralmente eles têm um limite de liquidez menor que 30, ou seja, eles liquefazem com uma umidade bem baixa, né? E esses aqui têm um limite de liquidez entre 30 e 50, né? E os solos que têm um limite de liquidez muito alto, são solos que são mais compressíveis, eles vão ter uma curva assim, ó, bem assimétrica, né? Não vai ter aquele sino bem feitinho. Outra coisa que vai afetar a compactação é a energia de compactação. A gente já viu que existem essas 3 energias que a norma dá, e aqui eu trouxe os valores, 6, 12,6 e 25, tá? E se a gente for ver, ó, um mesmo solo com energias de compactação diferentes vão dar umidades ótimas e densidades diferentes. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção qual é o equipamento que eu estou usando na minha obra para eu saber qual é a energia do ensaio que eu vou usar. O mais comum é o ensaio proctonormal, que é com essa energia normal aqui, que são para obras que são mais comuns. Então, você vê aqui que à medida que eu vou aumentando a energia de compactação, eu tenho um maior valor de densidade seca e tenho um menor valor de umidade ótima. E essa aqui é a linha das máximas, que chama, né? A linha das densidades secas máximas. Então, a curva ela vai se deslocando nesse sentido, à medida que a minha energia de compactação vai aumentando. A gente estava falando dos fatores que afetam a compactação. Agora, a estrutura dos solos compactados. Isso aqui mais a efeito de entender algum tipo de microestrutura dos solos. Não vou nem dizer microestrutura, estrutura, tá? A gente não vai se aprofundar nisso.
Comportamento dos solos compactados. Primeiro, resistência, tá? Como é que vai ficar a resistência? A gente já viu que os solos compactados, uma das razões para a gente compactar o solo é aumentar a sua resistência. Então, se a gente fizer curvas de igual resistência aqui no solo, tá? Essa aqui é a curva de saturação igual a 100%. Se eu fizer curvas de igual resistência aqui, essas pontilhadas, eu vejo que a resistência ela é maior para cá. No ramo seco, eu tenho maior resistência. No ramo úmido, eu tenho menor resistência do solo. E aqui na umidade ótima, eu tenho uma resistência intermediária. E aí, ninguém vai me perguntar não agora? Esse gráfico aqui é da densidade em função da umidade. Se eu fizer um gráfico da resistência em função da umidade, ó, aqui a minha resistência é maior e aqui a minha resistência vai caindo. Então, à medida que eu vou aumentando minha umidade, minha resistência cai. Minha resistência é maior quanto menor a umidade aqui. O que eu estava dizendo para vocês perguntarem é, por que então que a gente compacta aqui nessa umidade ótima, se eu tenho uma resistência intermediária nessa umidade ótima? Por que eu não vou compactar nessa umidade aqui, ó? Essa umidade H1. Porque eu disse para vocês que a resistência dos solos compactados, ela é maior aqui, e daqui para cá ela vai reduzindo essa resistência. O que acontece? Por que eu não compacto, eu compacto o solo, né? Com essa umidade ótima? À primeira vista, poderia ser mais convincente a gente compactar com a umidade 1, como eu falei. Mas o que acontece, ó? O maior volume de vazios no meu solo, certo? Com essa umidade 1 aqui, ó, olha como é que ia estar o peso específico seco aqui no meu solo. Bem baixinho. Com um volume de vazios maior. Então, ele ia facilitar mais o acesso de água no meu solo. Então, quando chovesse, a minha curva de saturação, onde é que está? Essa aqui é aquela curva de saturação de 100%. Então, para um mesmo peso específico, se eu quiser saber qual vai ser a umidade dele, quando o solo tiver com saturação igual a 100%, eu só arrasto para cá, ó. E vejo que a umidade dele vai ser essa quando ele tiver na saturação de 100%. O ponto vai ser esse aqui. Com esse peso específico e com essa umidade, ele vai estar na saturação de 100%. Essa umidade aqui, nesse gráfico aqui, me dá essa resistência aqui, ó, muito baixa. Então, eu não compacto o solo nessa umidade aqui, que equivale a uma resistência bem alta inicialmente, quando o solo está seco, porque quando chover, o meu solo ele vai ter rapidamente uma umidade muito alta que vai conduzir a um decréscimo bem brusco de umidade. Eu vou, pelo contrário, escolher compactar o solo na umidade ótima. E quando ele estiver nessa umidade ótima aqui, ele vai estar com esse peso específico seco. Estando com esse peso específico seco, quando ele estiver saturado, ó, o ponto vai ser aqui, ele vai estar com essa umidade aqui. E estando com essa umidade aqui, qual vai ser o ponto na curva de resistência? Já vai ser aqui. Essa resistência R. Então, antes ele tinha essa resistência aqui, devido a essa umidade ótima que ele estava, quando foi compactado. Quando choveu, o ponto se afasta para cá, que é o ponto que pinga na linha de saturação, 100%. Ele já vem para cá, para essa umidade aqui, quando ele estiver saturado. Só que aí a queda de resistência foi bem menor do que se eu tivesse compactado o solo aqui. Se tivesse compactado o solo aqui, quando chovesse, ele ia ter essa queda gigantesca de resistência. Então, a queda de resistência é menor quando ele está compactado
peso específico seco máximo dele, tá? Ele vai ter uma alteração de umidade menor, tá? Ele vai ser menos permeável à água. E isso vai ocasionar uma menor perda de resistência nele. Com relação ao comportamento dos solos compactados no quesito permeabilidade. Essa aqui são curvas de igual permeabilidade. A curva de permeabilidade aqui, ó, o K, é uma constante de permeabilidade dos solos. Ela aqui está alta, ó, quando o solo está com um peso específico seco baixo. À medida que ele vai aumentando o peso específico dele, a permeabilidade vai diminuindo. Então, só para mostrar para vocês que quanto mais compacto, menor permeabilidade. Compressibilidade. Outra propriedade dos solos é que eles vão... Uma das coisas que a gente quer, que eu falei no início da aula, né? É que o solo fique menos compressível quando ele for compactado. Então, você vê aqui em curvas de igual compressibilidade, daqui para cá está decrescendo. Então, nessa curva sino aqui, esses pontos de aqui seriam os pontos de menor compressibilidade, mais ou menos por aqui, né? Esses pontos aqui, seriam os pontos de menor compressibilidade dessa curva. Aplicação de compactação. O que é que vai acontecer? Obra é um lugar onde geralmente você não vai ter exatidão quando você está medindo e comparando os critérios da obra com os critérios de laboratório. Então, o que se vai acontecer é que você vai ter uma umidade ótima e um peso específico seco máximo do seu solo, e lá na sua obra, para a sua obra vai ser estabelecido um grau mínimo de compactação para o seu solo e um desvio de umidade que poderá ser atingido. Porque devido à heterogeneidade do seu solo, né, não necessariamente o seu solo vai ser idêntico, todo o seu solo vai ser idêntico. A amostra que você levou lá no seu laboratório para fazer o ensaio de compactação. Então, o que é que vai ser estabelecido? Ó, o grau mínimo de compactação do seu solo tem que ser 95%. Então, é estabelecido, por exemplo, no mínimo 95%. Então, você tem 5% aí de margem. E o desvio de umidade. Então, digamos que a umidade ótima é 60%. Então, se dá o intervalo de umidade menos 1, intervalo de umidade menos 2, o intervalo de umidade ótima menos 1, umidade ótima menos 2, ou mais ou menos 2, ou umidade ótima mais 1, certo? Então, se a umidade ótima do seu solo é 60, ela pode estar 62 ou 58, nesse intervalo, entre 58 e 62, se o desvio for mais ou menos 2, tá? Então, essa é a margem que você vai ter no seu campo. Falando em campo, como é que vai ser essa compactação no campo? Premissas básicas. Solos grossos e granulares, arenosos, vão precisar de vibração. Então, como eu tenho essa interação entre as partículas, que é mais pelo contato entre elas, e esse contato ele vai se transmitindo de uma partícula para a outra, eu consigo compactar esse solo de cima para baixo. A compactação, ela é feita em camadas sempre, mas eu consigo uma compactação dentro da camada de cima para baixo. Já para os solos finos, que já são mais argilosos, já tem mais essa característica coesiva, as interações entre as partículas não são só de ordem de contato, mas ela já tem a interação da água e das cargas elétricas entre elas, que vão gerar mais uma atração e repulsão, então seria mais esse o mecanismo. E elas têm muita coesão, então a compactação vai ser de baixo para cima. Se você ficar só em cima, vai ser formado um filme ali pela umidade e pela atração entre as partículas, você não vai conseguir alcançar as camadas de baixo.
Então, aí o pessoal que estagia em obra, quem já viu esses equipamentos aqui, qual é o apelido deles? Sapinho. Sapinho, muito bem. Então, esse aqui é o famoso sapinho, porque ele fica pulando assim. Então, ele é um equipamento que ele vai pela vibração. Então, são equipamentos que eles vão... É uma vibração e é um impacto também. Eles vão atingir locais de difícil acesso, vão servir também para pequenas áreas. O pessoal usa muito quando está fazendo, por exemplo, aqueles pavimentação intertravado, uma calçada. E o que vai acontecer? A espessura da camada para solos finos geralmente se utiliza 10, 15 centímetros. Então, você vai jogar aqueles 10 a 15 centímetros ali de solo e vem com sapinhos. Se precisar que seja maior a camada, joga mais 10 a 15 centímetros de solo, vem passando um sapinho de novo. Para solos grossos, você já usa uma camada um pouco maior. Seria aí em torno de 15 centímetros. O rolo compactador liso. O rolo compactador liso seria mais para solos granulares e ele também é utilizado para o acabamento final, tá? Em outros tipos de solo. Ele vai conseguir uma cobertura de 100% ali embaixo do tambor dele, né? Contato que ele tem embaixo do tambor com o solo. As pressões vão ser em torno de 310 a 380 kN por metro quadrado. E ele não vai ser indicado para uma energia tão alta, um peso tão alto, se for aplicado em camadas mais espessas. Camadas aí para compactação com esse tipo de equipamento de 5 a 30 centímetros. Outro tipo, o rolo pneumático. Esse rolo pneumático aí, ele já vai poder ser utilizado para uma maior variedade de solos. Pode ser usado em silt arenoso, argila arenosa, areia e cascalho. Camadas 30 a 60 centímetros. O peso e pressão dos pneus pode ser adaptada ao tipo de solo, tá? Esse aqui tem 4 pneus, mas pode ser até 6. O pessoal também usa esse rolo pneumático para passar em obras de pavimentação com asfalto. Não sei se vocês já viram. Não só com solo, mas também com asfalto, o pessoal utilizando. Ó, já é uma pressão de contato maior do que o rolo liso. O rolo liso aqui, ó, 300 até 380. E a cobertura de 70% a 80%, né? Porque tem esses espaços entre os pneus. Tem aí o rolo pé de carneiro, né? Esse nome, ele vem... Alguém sabe de onde vem essa história? Do rolo pé de carneiro? É porque antigamente o pessoal utilizava os carneiros para ficarem pisando ali no solo, quando ele tinha um percentual ali de argila, para poder compactar. Então, eles ficavam ali com o rebanho para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e as patinhas dos animais iam entrando, iam compactando o solo. E aí, o princípio desse rolo é justamente esse. É que ele vai tentar adentrar nas camadas que estão mais embaixo, que é justamente com essas patas que ele vai fazer isso daí, tá? Então, ele vai tentar ter uma maior área de contato com o solo, ele vai tentar penetrar essas camadas inferiores, e ele vai tentar, com isso, compactar o solo de baixo para cima. Vai evitar que se forme aquela placa superficial e não deixe que ele atinja as camadas mais embaixo ali, daquela camada que ele está compactando do solo. Esse solo, ele já pode ser, esse rolo pode ser o cilindro assim, ou pode ser um rolo liso, em que eles colocam uma capa
e essa capa tem essas patas, tá? Essa pressão de contato, ó, já é bem maior do que a do rolo pneumático, né? Pode variar entre 1.400 a 1.700 quilonewtons por metro quadrado. Existe outro rolo que parece com o pé de carneiro, que é o tamping. Só que as patas dele já são mais assim, ó. Você vê que ela é mais quadradinha, tá? Qual vai ser a diferença? O rolo pé de carneiro já vai ser mais utilizado. Esse aí, Oi? esse aí eu conheço como pé de carneiro, esse agora. Esse aqui, né? É, aquele outro que a senhora mostrou primeiro, nunca nem vi. É porque o pessoal chama esse daqui de pé de carneiro também. É como se ele tivesse virado uma evolução desse daqui, desse pé de carneiro, que é mais raiz. Entendi. O que aconteceu? Esse pé de carneiro, ele entra em camadas mais profundas, vai ser usado para solos que vão ter maior teor de argila. Você vê que o comprimento da pata dele, ele é maior. A área da pata dele já vai ser menor. Esse rolo tanque tem uma área da pata maior e tem uma cobertura também maior aqui. Então, esse rolo aqui, ele já vai servir para solos que tem uma mistura de tanto de argila quanto vão ter também uma fração granular. Então, assim, mais comum você ter um solo que tem essa mistura, né? De ter a argila e também ter areia nele. Então, já está sendo mais utilizado esse aqui, rolo tamp. Além dele ser mais rápido também, né? 15 a 20 km por hora. O que vai acontecer? Nesses outros rolos, você pode adicionar um equipamento que faça com que esse rolo, além de tudo, ele ainda vibre. Se você quiser aqui, por exemplo, no rolo tamping, você pode colocar esse dispositivo vibratório, ele pode já vir desse jeito, ó, aqui dentro, e ele, à medida que ele vai girando, ele também vai vibrando. Isso aí vai servir para esses solos que vão ter um componente granular, né? Vão ter ali areia ou grãos maiores nele. Então, você vai conseguir uma eficiência boa vibrando essa parte granular do seu solo. Você consegue compactar bem vibrando. Já a argila, você vai compactar melhor com esses dispositivos que vão entrar no solo, nessas patas aí, dentro do seu rolo. Um resuminho sobre os equipamentos de compactação, ó. Pé de carneiro, utilizado para maior fração de argila. À medida que você vai entrando com mais areia no seu solo, você sai do tamping para o pneumático pesado ou leve, liso e vibratório. Lembrando que você pode fazer vibrar qualquer outro desses aqui que você queira. Outro resuminho aqui, ó, tem também o uso dos rolos a partir do tipo de material, né? Vibratório seria o arenoso, pneumático já com pneumático pesado, já um silt arenoso, argila arenosa, areia com cascalho, pneumático leve, silt arenoso e areia com cascalho, tamping, solo arenoso, pode ser também, ó, o vibratório, mesmo jeito desse aqui, por quê? Porque tá vibrando. Tamping, argila arenosa e silt argiloso e pé de carneiro, solo com matriz argilosa. E aí, as dicas de espessura da camada, quantas passadas você vai ficar dando com o equipamento e a velocidade do equipamento. Qual vai ser o procedimento para você compactar? Primeiro, você vai escolher a área de empréstimo. Geralmente, você está ali com a sua obra e você vai comprar areia de algum outro lugar, ou outro solo, alguma coisa, né? Para você trazer aquele solo para a sua obra. Você traz aquele solo para a sua obra e depois você vai fazer a compactação. Então, se você precisar, por acaso, né, dessa área de empréstimo, você vai escolher. Então, você tem que saber se ela é longe ou não da sua obra, quais são as características desse material, você vai fazer ensaio de granulometria, vai fazer ensaio da curva de compactação,
qual é a umidade natural daquele solo, ele está muito úmido, ele está saturado, então você vai gastar muito com a correção da umidade. Depois você vai transportar esse solo, vai vir nas caçambas, provavelmente, e depois você vai espalhar esse solo, dependendo aí da sua obra, né? Se for uma obra aí de pavimentação, você vai utilizar essa colega aí, a moto scraper. A espessura da camada solta vai ter que ser compatível com a espessura total do seu pavimento. Você pode utilizar aí, vai depender do seu equipamento, né? Pode ser 15 a 20 centímetros, vai depender do seu rolo, né? Vai depender do tipo de solo também. Geralmente, só para vocês terem uma ideia, 20 a 26 centímetros aí de solo solto vão resultar nos 15 centímetros de solo compactado. Depois que você espalhou lá o solo, você tem que corrigir a umidade, porque você vai ter que colocar o seu solo ali próximo da umidade ótima, dentro daquela variação que você recebeu da especificação, né? Então, a umidade ótima, mais ou menos 2%, beleza. Então, você vai ter que corrigir. Se o seu solo está abaixo da umidade ótima, você vai irrigar. Se o seu solo está acima da umidade ótima, você vai ter que aerar, para ele perder essa umidade. Depois disso, você vai compactar, e aí você vai escolher qual é o equipamento devido. Se o aterro for de pouca responsabilidade, muito simples, tem o pessoal que compacta utilizando aquelas caçambas mesmo, de um lado para o outro, né? São pesadas, quando elas estão carregadas, só que você tem que ter cuidado por causa que os pneus não vão passar regularmente por todos os lugares, né? Tem que ter muito cuidado. Então, pode não ser homogênea essa compactação, né? Então, é só um mecanismo aí que é feito em obra, mas tem que ter cuidado. Mas vai controlar a compactação. Você vai determinar, depois que você compactou, você tem que ver se o seu solo ele está com a umidade correta e está com o peso específico seco correto, né? De acordo com aquela especificação que você recebeu. Então, existe um ensaio, que é esse método do frasco de areia, que ele vai medir a compactação do seu solo no campo, tá? Ele vai ser um frasco de vidro ou de plástico. Ele vai vir conectado a esse cone aqui. E eles vão, dentro do conjunto do ensaio, existe essa placa de metal aqui. E dentro desse frasco existe uma areia que ela já é especificada para que você tenha ela para executar esse ensaio. Existem todas as especificações que essa areia tem que ter, tá? Não é a areia que está lá no seu campo, não. É uma areia que você já vai vir com ela dentro desse frasco aqui, tá? Você já vem com essa areia aí dentro. O que é que vai acontecer? Você vai colocar, vai fixar essa plaquinha lá no seu aterro, lá na sua obra, lá no campo. Depois você tem que compactar direitinho. Fixou essa plaquinha aqui, você vai cavar um cilindro aqui para baixo, embaixo dessa plaquinha, cerca de 15 centímetros. Você vai cavar esse cilindro, essa plaquinha já vem com esse furo aqui no meio, você vai cavar e vai retirar esse solo, fazendo um cilindro embaixo desse furo. Então, você vai retirar todo esse solo e o que é que você vai fazer? Você vai preencher esse buraco que você fez, tirando o seu solo, um solo que você trouxe calibrado lá, que é lá do laboratório. Já veio dentro do seu frasco. E aí você vai abrir essa válvulazinha que tá lá no conezinho aqui, que já vem preso. Você vai abrir essa válvula e vai descendo aquela areia que já veio ali dentro do frasco, né? Então, você vai deixar descer essa areia. Quando encher tudo aqui, né?
Você vai fechar. Quando encher todo esse espaço que você tinha cavado. E aí você vai anotar os seguintes valores, né? P1 vai ser o peso da areia, mais o peso do frasco, mais o peso do cone. Aquele peso que você tinha lá no seu laboratório, que era o conjunto dessas três coisas antes de começar o ensaio. Peso 2 vai ser o peso do solo úmido retirado do fogo. Peso 3 vai ser o peso do solo seco, corrigido pela umidade conhecida. O peso 2 é o peso desse solo que você tirou daqui de dentro, tá? Você tirou daqui e pesou. Quando você tirar esse solo daqui, você vai medir a umidade dele. Como você está no campo, o modo mais fácil que tem é medir pelo speed test, que eu falei lá na sala de índices físicos, que é o modo de se medir a umidade em que você tem uma cápsula, que você coloca o solo e mais algumas cápsulas dentro. Você tem uma cápsula grande, você mexe assim, ele já dá uma medida para você, que você olha numa tabela e você tira a umidade. Então, pelo speed test, você já tira lá a umidade do seu solo, como a gente viu lá na aula de índices físicos, através dessa cápsula. Sabendo a umidade, pela relação entre os índices físicos, a gente sabe que a massa específica seca é igual à massa específica natural dividida por 1 mais W. Depois que você já passou aqui, já encheu esse buraco com a areia que estava aqui dentro, você vai fazer esse peso 4, que é pesar o conjunto depois que você usou parte da areia que estava aqui dentro para encher esse buraco. O peso 5 vai ser o peso da areia que preencheu o furo. Como é que você vai saber o peso 5? É o peso 1, que era esse conjunto lá no laboratório antes de usar, menos o peso 4, que foi esse conjunto menos a areia, que estava aqui, né? Depois que você usou a areia para preencher esse furo. PC é o peso da areia contida apenas no cone. Você também vai pesar a areia que ficou contida aqui nesse cone. Então, você vai descobrir o volume desse espaço aqui, só sabendo a massa específica seca dessa areia. Como é que você vai descobrir o volume do solo que você retirou aqui desse lugar? Você sabe a massa específica seca da areia e você sabe a massa de areia que foi utilizada para preencher esse buraco aqui. Então, quando você pega o peso da areia que foi utilizado para preencher o buraco dividido pela massa específica da areia, aquela lá do seu laboratório, você tem o volume. Então, você já tem o volume daquele solo que você tirou do seu campo, você tem o peso dele, porque quando você tirou, você pesou. Então, com isso, você tem o peso específico, o rodê, que é para ser perto do máximo, né? Tirando de acordo com o grau de compactação máximo, você já tem o rho do seu solo. Beleza? É com esse passo a passo que a gente vai descobrir a massa específica em loco do nosso solo. Isso tudo aqui que é feito é para a gente descobrir qual foi esse volume de solo que a gente retirou. Se não tivesse todo esse aparato, a gente não teria como saber qual foi o volume de solo que a gente retirou ali no campo, tá? Se não fosse através dessa areiazinha que a gente utilizou. Entendido? Esse é o método do frasco de areia. Existe outro método que é muito parecido com o método do frasco de areia, só que em vez de você utilizar a areia para descobrir qual volume de solo você retirou, você utiliza um balão de borracha.
É colocado esse balão de borracha que fica aqui dentro e ele é cheio d'água. Com base nisso, esse balão de borracha, o volume de água que foi utilizado para encher ele, é descoberto o peso de solo. E do mesmo jeito se encontra a massa específica daquele solo. Outro método mais tecnológico e chique é o método nuclear. Você tem esses densímetros nucleares. Então, você pode colocar ele ali na superfície que você quer, não precisa escavar furo, nada. E ele ainda dá o peso da água por unidade de volume de solo também. Então, o peso da água que tem, né? Na unidade de volume de solo. Então, esse aí é bem chique.